Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Olá, mulher, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao nosso momento Café com Propósito. Este mês de março nós paramos para pensar sobre a importância da mulher na sociedade, paramos também para avaliar e para refletir sobre aquilo que nós temos conquistado até agora, aquilo que nós podemos melhorar enquanto esposa, filha, serva de Deus. E para pensar sobre isso e para refletir, nós aqui do Café com Propósito, nós escolhemos alguns temas. E existem algumas coisas que nós precisamos deixar, que nós precisamos decidir, precisamos tomar atitudes em relação a elas para que possamos continuar a nossa vida. O nosso tema de hoje é Eu Decido Perdoar. Cada semana desse mês é uma afirmação. Eu decido e algo que Deus ministrou no coração nosso para você. Então hoje nós vamos falar de Eu Decido Perdoar. A importância que o perdão tem sobre a nossa vida. Uma vez que nós fomos os primeiros a serem alcançados, né? Primeiros a serem perdoadas. A graça de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos alcançou e hoje nós só podemos estar aqui de pé porque um dia nós fomos perdoados por esse grande amor. E para falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe aqui para falar com você a missionária Vilma, que está conosco, é mãe, é uma mulher que tem uma envergadura muito grande aqui na nossa igreja, em todas as atividades da igreja ela está ali, como ela mesma gosta de dizer, às vezes nos bastidores, mas ela está sempre presente, coordenadora pedagógica da Escola Sementes do Reino, e são muitos os atributos, né, que ela tem, mas o que mais me inspira nela é uma mulher forte, que já viveu muitas experiências na vida. Hoje ela vai falar, testemunhar para nós aqui sobre esse tema. Fique até o final para que você possa ser edificada, e o que mais me inspira nela é saber que, além de todos os elogios que eu poderia dar a ela, que além dela ser a minha companheira de todos os dias, né, nós estamos sempre juntas, ela é uma serva de Deus, de excelência, né, uma missionária que tem dedicado a sua vida nesse tempo para as coisas de Deus. E eu quero ler para você aqui um texto-chave para esse tema de hoje, que está em Marcos 11, no versículo 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe as vossas ofensas. Aqui, Jesus está falando que antes mesmo de nós orarmos ou apresentar diante do Senhor o nosso coração, alguma petição, nós devemos perdoar. A importância que isso tem diante de Deus. Então, para que as nossas orações sejam ouvidas e para que os nossos pecados sejam perdoados diante de Deus, as nossas ofensas, é necessário que antes nós perdoemos. E muitas vezes eu vejo assim, né? Quem não tem uma experiência para contar sobre um perdão que teve que liberar, né? Nós vivemos no meio de pessoas que erram. Nós mesmos não somos perfeitos, nós erramos o tempo todo, né? Então, como que acontece a ofensa? A ofensa ela acontece diante de algo que eu merecia, que pelo menos eu penso que merecia aquilo, mas aquilo não é me dado, né? Aquele direito não é me dado, ou quando alguém me causa um prejuízo, quando é retirado de mim algo que era meu por direito e a pessoa rouba aquilo, a pessoa arranca aquilo de mim. E muitas das vezes está muito ligado também com as nossas expectativas, porque quando eu crio uma expectativa sobre algo ou sobre alguém, eu permito, né, que aquela pessoa, às vezes a pessoa nem fez aquilo com a intenção de me magoar, mas a minha expectativa, o meu ego, né, o meu eu querendo dizer, não poderia ser comigo, isso não podia acontecer comigo, né? Então isso acontece e muitas das vezes nós mesmos é quem permitimos, né? Eu gosto muito de uma fala de uma pastora que ela dizia assim, nós temos que andar acima do perdão. E eu demorei muito para entender o que é acima do perdão, né? Então ela falava assim que acima do perdão é um lugar em Deus
que nós precisamos almejar esse lugar, porque é um lugar em que você não permite mais ser ferido, que você está acima. Então, não é que você não vai precisar usar, como eu falei, tem momentos que você feito contra você algo realmente que é um prejuízo e não tem como, mas vai ter vários momentos na nossa vida em que, se nós chegarmos nesse lugar diante de Deus, acima do perdão, nós não vamos permitir que aquela ofensa gere dor, gere machucados, e nós vamos conseguir caminhar, né? Que essa unção possa vir sobre a nossa vida, né? E agora eu quero pedir para a missionária Vilma estar compartilhando conosco, se apresentar, né? Estar compartilhando conosco o testemunho dela, que vai ser muito edificante. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Então, eu sou Vilma, fui casada há mais ou menos 35 anos, tenho 2 filhos lindos, 2 rapazes, e estou aqui nessa cidade, trabalhando nessa igreja aqui há muitos anos, né, trabalhando com os nossos projetos sociais, enfim. Bom, a minha história começou mais ou menos uns 10 anos após o meu casamento. Eu vivi uma situação em que muitas mulheres vivem, né? Meu marido, ele era infiel. E nessa época, já tinha mais ou menos 10 anos de casado, ele teve um caso e teve uma filha fora do casamento. E só quem já passou por uma situação dessa é que sabe a dor que é, a angústia, né? O desespero que é. Porque a pessoa que ela é traída, principalmente dessa forma, a autoestima da pessoa vai lá embaixo, ela se sente um nada. E foi um tempo assim, de muito sofrimento, de muita angústia, muito sofrimento mesmo. E eu decidi permanecer com ele. Até hoje eu me pergunto, por que eu permaneci? Né? Então, as respostas tem várias. Primeiro, porque poderia ser por medo, porque como eu tinha 2 crianças, talvez eu tenha ficado com medo de ficar só com as 2 crianças. Talvez tenha sido uma dependência psicológica, que às vezes a gente desenvolve uma dependência psicológica, né, do cônjuge. Mas eu acho que no fundo era pirraça. Porque eu falei, eu acho que na minha cabeça, né, eu não vou abrir mão, né, é meu, eu não vou abrir mão. Eu acho que foi um pouco de pirraça mesmo. Mas a verdade é que eu permaneci no casamento. E eu decidi continuar, mas não havia perdão. Eu não tinha perdoado. E eu tinha muita raiva, era um ódio dentro de mim, sabe? E eu tinha raiva dele, tinha raiva da menina que ele engravidou, tinha desejo de vingança, tinha raiva da criança que ia nascer. Era uma raiva, assim, que... Era muita raiva. E tudo me consumia, era uma amargura, assim, terrível, sabe? E era tão grande a raiva que eu cheguei a desejar a morte da criança, da mãe da criança, olha para você ver. Porque é uma raiva mesmo, assim, um ódio. E aquilo me consumia profundamente. Então eu tinha permanecido no casamento, mas eu não tinha aquela paz, né? Porque eu vivia remoendo aquela história. E aí até que um dia, uma amiga minha me convidou para que eu fosse na igreja com ela. Eu ainda não havia me convertido. E eu fui com ela nessa igreja. Interessante que nesse dia estava começando uma campanha chamada A Cura do Coração. E eu fui fazer essa campanha e coloquei aquilo na presença de Deus, que eu queria que Deus tirasse aquele sentimento de raiva, sabe? Para que eu pudesse viver em paz, né? E aí eu fiz essa campanha e realmente Deus tirou aquele sentimento de raiva. Tirou, assim, tirou como se tirasse com a mão. Eu não sentia mais raiva, não sentia mais ódio, nada. Eu realmente havia perdoado meu esposo, a menina e a filha. A tal ponto que eu busquei a menina para morar comigo. Tanto que foi assim, foi uma coisa assim, uma libertação assim que é muito difícil de explicar, mas eu realmente saiu tudo do meu coração, eu consegui perdoar realmente.
E foi para mim, foi um concerto para mim diante de Deus, né? Trazer aquela menina para morar comigo e ter um coração meu restaurado, foi muito bom. Mas não parou por aí. Uns 15 anos depois, mais ou menos, o meu esposo continuou a aprontar. E aí, dessa vez, foi diferente, porque eu havia me convertido. E aí, eu fiz uma escolha, eu escolhi Deus para a minha vida. E então, eu me separei dele. Eu botei ele para fora de casa. Porque eu não queria mais viver aquilo na minha vida, sabe? Eu não queria mais passar por aquilo. E eu havia, agora eu estava, seguindo Deus, eu estava na igreja e eu queria uma nova vida para mim, eu não queria mais aquilo. E aí eu coloquei ele para fora de casa. Mas a gente ficou mais ou menos uns 2 ou 3 meses separados. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar. E o Espírito Santo dizia assim para mim, você sempre fez do seu jeito, deixa que agora eu faço, deixa eu fazer do meu jeito. E Deus começou a me incomodar com isso, Dias, deixa eu fazer do meu jeito, você sempre fez do seu jeito, deixa que agora eu faço. E isso foi assim, mais ou menos uma semana, Deus me incomodando com isso. Até que ele voltou e pediu perdão e pediu que eu desse a ele mais uma chance, que ele ia provar que ele tinha mudado. Eu aceitei de volta, não porque eu confiava nele, mas porque agora eu confiava em Deus. Porque como Deus tinha colocado aquilo no meu coração, eu sabia que ele não ia mais me deixar sofrer daquela forma. Eu sabia que agora ele estava no controle das coisas. Eu sabia que agora era em Deus que eu podia confiar e que eu não precisava mais ter medo. Então agora eu aceitei ele de forma diferente. Aceitei porque eu tinha aquela confiança em Deus, porque eu sabia que ele ia cuidar de tudo. Então assim, eu não acreditei nele, eu acreditei em Deus. E foi tão importante porque nós tivemos o casamento restaurado, verdadeiramente ele foi transformado, verdadeiramente. Ele se converteu, batizou, houve uma renovação de aliança e eu pude viver o melhor de Deus no meu casamento. Então, quando eu olho para trás, eu percebo que ter permanecido, apesar das dores, foi algo muito importante. Porque Deus o recolheu, Deus o levou uns 5 anos atrás. Mas ele foi salvo, que é o mais importante. Ele teve a salvação. Então, ter permanecido foi fundamental. E viver um tempo, né, de um casamento restaurado e saber que sim, existem casamentos que podem ser restaurados, sadios, né? E que não se pode generalizar tudo. E é importante a gente saber que a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, não no outro, né? Bom, ouvindo um pedaço dessa história, eu assim, não tive oportunidade de acompanhar tudo, mas enquanto a Vilma está aqui falando, o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele está gerando cura aí do outro lado. Tenho certeza que você está sendo impactada, porque eu já senti a presença de Deus aqui. Até fiquei um pouco emocionada, porque eu tive o privilégio de ver um pedaço, né, disso. Eu lembro quando houve a renovação dos votos desse casamento, num encontro de casais, em Caldas Novas. E eu estava lá. Então, assim, Deus me deu esse privilégio, né, de ver realmente essa restauração. Mas algo que a Vilma mencionou aqui no início, antes dela conhecer Jesus, que ela, né, desejava o mal para aquela mulher, para aquele bebê, né? E natural isso. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, nos sentimos, como ela falou, só quem viveu essa situação sabe a dor que é, a sensação que é ser trocado, se sentir que não foi o suficiente, né? E ali naquele momento ali ainda, não foi apenas uma traição, havia ainda ali um bebê a caminho, né? Então ela iria se lembrar daquilo ali para todos os dias, né? Todos os dias. Se ela não tivesse decidido em Deus o perdão, e é o que acontece quando nós não decidimos perdoar. Nós acordamos com a ofensa, nós carregamos aquela pessoa que nos maltratou, nós comemos, nós dormimos e no outro dia tudo de novo, todo aquele peso.
Tem um texto em Tiago, no versículo 1, 20, que eu gosto muito, que fala sobre isso, que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago está escrevendo e ele dá vários ensinamentos, e quando chega nessa parte aqui, ele fala sobre isso. A Vilma mesmo disse que a vontade dela era uma raiva, né? Uma ira tão grande, que a vontade que ela chegou a desejar o mal para aquelas pessoas. E a palavra de Deus diz aqui que a ira nossa não opera a justiça de Deus. O perdão, ele acontece não, quando você decide perdoar, não significa que você não se importou com a ofensa. Pelo contrário, muitas pessoas ficam presas no ego mesmo e pensam assim: não vou voltar atrás porque eu vou trair de novo, eu já estou tão magoada, tão chateada, e eu vou abrir mão agora daquilo que eu acredito. Mas não, quando você decide perdoar, você está sendo forte. Além de estar cumprindo o mandamento do Senhor, você não está abrindo mão da ofensa. Você está abrindo mão daquilo que a pessoa fez com você. Você não está abrindo mão daquela dor ali que foi gerada em você, é que vai ser sarada e vai ser arrancada pelo Espírito Santo. Porque aí Deus opera a justiça dele. Então não existe nada que é feito contra nós. Se Deus nos chama de filhos, filhinhos, se o Senhor nos ama tão grande, de uma forma tão grande, sabe de todas as nossas necessidades, Ele vê quando as pessoas fazem mal conosco. Mas a decisão de perdoar, e é uma decisão, é uma atitude, né, de chegar ali, quando ela chegou ali naquela igreja e falou com Jesus, falou: Senhor, eu vou fazer essa campanha e eu decido. É uma decisão. Tenho certeza que ela não esqueceu, até porque a gente não tem amnésia, né? A gente não esquece. Mas não doía mais. Era algo assim, até que ela teve a compaixão de buscar a criança depois, de tentar restaurar ali, né, o vínculo, porque com certeza ela pensou naquela possibilidade, os filhos ali, né, era uma irmã, era sangue do sangue. Então, só o Espírito Santo pode aplicar, mas a primeira decisão é sua. Né, de se posicionar diante da situação, e não é que você está abrindo mão daquilo que fizeram com você. Isso é uma mentira que Satanás tenta colocar na nossa mente. Isso mesmo. Você está lançando aos pés daquele que já pagou todo o preço e que vai trazer para você a justiça. A justiça de Deus, ela é aplicada, mas quando eu tomo a dor a ponto de dizer: não, isso é meu, ninguém vai tocar e eu vou carregar isso, eu vou morrendo cada dia. E vou vivendo uma vida amargurada, uma vida de peso, uma vida de ressentimento. E a própria ira vai gerando em nós um desgaste físico e emocional, a ponto de nos levar verdadeiramente à morte, né? Existem pessoas que desenvolvem um monte de doenças, que a raiz dessas doenças, a gente já tem estudos que comprovam isso, é totalmente nas emoções e tem a ver com o perdão. E para a gente continuar a nossa conversa, eu queria fazer algumas perguntas para a Vilma, porque eu acredito que esse tema ele é muito rico e muito importante, né? Nós temos que perdoar todos os dias, né? Como aquele discípulo perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus fala assim, ó: não digo 7, mas 70 vezes 7, né? E tem uma outra passagem que fala também que se a pessoa errar com você e pedir perdão, perdoa. Foi de novo, errou, pediu perdão, perdoa. É claro que existem situações, né? Por exemplo, eu estava lendo um documentário onde uma pessoa fazia um questionamento: eu posso perdoar, mas também, se for necessário eu ir diante da justiça e depor diante daquele fraude ou daquele prejuízo, eu posso depor. Uma coisa não está aniquilando a outra. Existem níveis, né, de prejuízos e de ofensas. Agora, o perdão, ele é indispensável em qualquer situação. Uma coisa é perdoar, outra coisa é conviver, né? Como no segundo exemplo que você deu, né, Vilma? No segundo exemplo, você deixou o Espírito Santo agir, né? Falou: não, agora dessa vez eu vou fazer de acordo com o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Porque, na verdade, no primeiro momento, na primeira vez, não houve o perdão. Eu decidi aceitar ele de volta, né? Porque eu queria que ele ficasse. Mas eu não tinha intenção de perdoar, muito pelo contrário, né?
Então, o perdão, ele só veio quando eu decidi, que eu falei, Deus, eu quero tirar isso do meu coração. Ele só aconteceu dessa forma, né? Então, muitas vezes a gente sozinho a gente não consegue. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo para nos conduzir, para gerar cura no nosso interior. Porque às vezes sozinha, a gente não consegue mesmo. O sentimento que vem a gente, como ser humano, é o sentimento de raiva, de ira, né, de tristeza, de angústia. É esse o sentimento que vem. Mas quando você coloca na presença de Deus, então o que você vê é Deus agindo e aquilo sendo arrancado do seu coração. Amém. E eu quero perguntar então, né, para a Vilma, como você percebeu que precisava de liberar perdão? Como que foi esse momento? Porque quando você sente raiva, você não está fazendo mal para o outro, você está fazendo mal para si mesmo, né? É como se você estivesse carregando um peso muito grande sobre as costas, né? É um fardo que você carrega. A raiva que você sente de alguém é um fardo, né? E aquilo te prejudica de todas as formas. Você não consegue aproveitar nada, porque o tempo todo você está em alerta. O tempo todo aquilo vem no seu coração, tá vendo? Tá vendo? Você não é suficiente, tá vendo? Tá vendo? Então o tempo todo vem aquilo no seu coração. E aí você não consegue viver, você não consegue se libertar, você fica presa, né? Você fica presa ao passado e angustiada e passa momentos, você começa a chorar por qualquer coisa, porque você lembra, né? E isso prejudica o restante de toda a sua vida. Isso começou a prejudicar, né? A minha convivência com o esposo, né? Meu relacionamento com ele, começou a prejudicar de todas as formas, né? Então eu senti a necessidade de tirar aquilo do meu coração, eu precisava tirar, né? Porque eu precisava tirar aquilo do meu coração. Precisava continuar, né? Precisava Tinha que continuar. ter uma atitude para que desse continuidade à vida, Isso. né? Porque a necessidade do perdão entra, eu acho que justamente quando a pessoa entende a necessidade de perdoar, já é o Espírito Santo agindo. Trazendo, né? Já é a consciência. Porque quando a pessoa acha que está tudo bem, ela continua sentindo tudo isso que você descreveu, todo esse peso, todas essas crises de choro, toda essa tristeza, essa raiva, mas ela não percebeu ainda, né? Sim. Talvez você que está aí nos ouvindo, você está vivendo essa realidade. O momento em que o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, dizendo, perdoa, libera, né? Você já está sentindo os sintomas, já são sintomas, né, para que o perdão aconteça, que o Espírito Santo possa te ajudar nesse processo, porque precisa haver verdadeiramente a decisão da pessoa em buscar, em querer, mas a obra quem completa é o Espírito Santo. E isso para si mesmo, não para o outro, é para si. Justamente, né? Outra pergunta que eu quero fazer, né, e qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro desse processo de perdão? Não lembrar. Você perdoar e mesmo assim você não lembrar mais, sabe? Assim, e não lembrar com raiva, e não falar mais sobre o assunto, né? E não ficar cobrando mais da pessoa, né? Não ficar falando para o esposo, batendo na mesma tecla, enterrar o passado, né? Porque a tendência é você trazer à tona, mesmo quando você perdoa, a tendência é você trazer aquele assunto à tona toda hora, né? E você não deixa o outro esquecer, porque você fica trazendo para ele todo momento aquilo que aconteceu, né? Então, acho que o maior desafio realmente é você enterrar aquele passado, olhar para frente e partir dali, sabe? Assim, eu perdoei, agora eu quero partir daqui. Acho que esse é o maior desafio. É interessante, né? Igual aquela brincadeira, né, que fazem com os casais, né? Que quando um pega e fala assim, você perdoa? Perdoo. Aí passa um tempinho, passa uns dias, né? Passa aquele dia, você fez isso, mas isso, isso. É isso que então, acontece. é justamente isso que acontece, mesmo né? perdoando, a gente fica trazendo aquele assunto, fica remoendo aquilo. Não e deixa aquilo nem a pessoa se desligar daquilo, e aquilo né? faz mal para você e para a pessoa, porque você fica trazendo na mente da pessoa a situação novamente, todo momento, né? Mesmo tendo perdoado. Eu acho que o segredo nesse momento aí é assim, porque esquecer, né, igual você tem, né,
a filha dele, né? Com certeza hoje vocês têm um relacionamento e, né, a gente já sabe sobre essa parte de restauração. Mas não é lembrar e ficar falando, aquilo vai vir na sua mente, né? A situação vai vir, existem lugares que você vai passar, os gatilhos estão ali, né, na nossa mente. Mas o que eu vou fazer a partir dessas lembranças, né? Eu vou jogar elas ali, eu vou usar elas como agulhar ali, né? Usar aquilo ali para começar uma discussão, ou eu vou ir desconsiderando aquilo e trazendo na minha memória a minha decisão. Não, eu decidi, é uma decisão. Por isso que perdão é realmente uma decisão, e muitas das vezes. E a Bíblia diz, né? Eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança, né? Então, a gente precisa... para você olhar para frente, a sua mente ela precisa ser renovada, né? E você começa a pensar em coisas que vão te dar esperança e não ficar trazendo na mente aquilo que te trouxe angústia. Não que você vai esquecer, vai te dar amnésia, não é isso. Mas você vai ficar guardado lá no passado, pertence ao passado agora, não pertence mais ao presente, né? E falando sobre isso, tem um texto na Bíblia, não peguei aqui, mas me veio na memória agora, que fala sobre, que o próprio Jesus fala, Isaías, acho que é Isaías 45, que vai falar sobre isso, que o próprio Senhor, ele pega os nossos pecados, achei aqui, Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. O próprio Senhor está dizendo aqui que não lembra dos nossos pecados. Então, se nós queremos aplicar, essa Bíblia ela é um referencial para nós, né? Nós devemos fazer a mesma coisa, trazer a memória que nos dá esperança. Se o próprio Senhor não lembra daquilo que eu fiz, por que eu vou ficar lembrando daquilo que eu decidi perdoar, que o outro fez comigo? Exatamente. Né? Então é um desafio, mas é possível, sim, né? Trazendo à memória aquilo que dá esperança. Exatamente. As promessas que Deus tem para a nossa vida, Exatamente. né? Aquilo que nós possamos seguir. E o que mudou, né, na sua vida depois do perdão? Acho que essa parte é uma parte assim muito importante. A paz, né? A paz que você tem, né? A leveza, né? De não ter mais que carregar aquele fardo. Mas mesmo assim, eu passei por duas situações diferentes, né? Porque a primeira vez eu perdoei, consegui perdoar, mas eu era uma pessoa que tinha conhecimento de Deus, tive a experiência com Deus de ser curada, mas ainda não tinha um relacionamento íntimo com Deus naquela época. Então, foi bom ter perdoado, me libertei, mas a diferença mesmo que eu consigo ver foi na segunda vez, porque dessa segunda vez eu não perdoei porque eu confiava nele, eu perdoei porque eu confiava em Deus, agora era Deus que estava no controle da minha vida. Então, para mim agora não importava se ele ia fazer de novo ou deixar de fazer, porque no meu íntimo, a convicção que eu tinha é que Deus não ia deixar eu sair perdendo mais, que Deus estava comigo, Ele ia cuidar de mim. Então, eu não precisava mais preocupar com Ele, com o que Ele fazia, com o que Ele deixava de fazer, eu não precisava perguntar onde que Ele estava, onde que Ele tinha ido, o que Ele estava fazendo, porque agora quem estava no comando era Deus. E eu lembro de brincar com Ele muitas vezes, eu falava assim, eu batia no ombro dele e fazia assim para ele. Né? Deus está te olhando, né? E ele sabia disso, e isso trouxe, e essa confiança minha em Deus trouxe para ele um certo temor, porque ele começou a ver Deus na minha vida. Ele começou a ver Deus nas coisas que acontecia. Ele começou a ver que Deus estava cuidando de mim. Isso gerou um temor na vida dele. Então, essa segunda experiência para mim foi algo assim sobrenatural. Foi uma coisa assim, uma experiência muito bacana. E eu pude perceber, né, que esse tempo de restauração, eu pude ver que quando um casal tem Deus na sua vida, nada pode abalar, né? Quando o casal realmente tem Deus na vida, quando o casal realmente segue na direção daquilo que Deus quer, nada vai tirar você do foco, nada vai te abalar. E eu pude viver isso junto com ele ainda. Né? Glória a Deus por isso.
E Deus te honrou, né, nessa escolha. Sim. Porque o que eu percebo, né, em todo esse final aqui que você tá falando, né, narrando aqui para nós, é que assim, muitas pessoas, elas se anulam, né, ali no casamento e vivem em prol do outro ali totalmente, Sim, né? Então, sim. houve ali uma traição ou houve ali uma ofensa ali dentro do casamento, o mundo dela acaba, né? Na primeira experiência, era meio que antes de estar com Jesus, como você falou, existia esse sentimento de querer, de vingança. E aí depois Deus, quando Jesus se revelou, quando você veio para os pés do Senhor, a diferença que fez, né? Agora você tinha um dono e agora você tinha um sentido para a sua vida. Isso. Então não era mais sobre a sua ofensa ou o que poderia acontecer ali, mas era sobre a sua confiança em Deus. Porque no primeiro momento, mesmo tendo perdoado, se ele saiu, eu ficava, ai meu Deus, onde ele foi? Né? Aí ligava, cadê você? Onde é que você foi? O que você foi fazer? Com quem que você estava? Eu havia perdoado, mas havia aquela insegurança, porque a qualquer hora ele podia aprontar de novo, né? Como aconteceu anos depois. Então, assim, é muito diferente. E quando você tem Deus, você não se importa, porque você sabe que a sua confiança tem em Deus. Né? Então, a outra pessoa que tem que ter temor, não você. É outra pessoa. Eu falava para ele, você que tem que ficar preocupado comigo, eu não estou preocupada, não. É você quem tem que estar preocupado, porque Deus é comigo. E era verdadeiramente assim. A convicção, né? De Convicção, filiação, de filha, de saber que está exatamente. sendo guardada por um Deus que é justo, que é juiz sobre todas as coisas. E entender que a vida não está presa apenas naquilo que você está vivendo no momento, né? Talvez a pessoa está vivendo um desafio como esse e ela não consegue, não se acha merecedora de se posicionar e continuar. Ela prefere se submeter àquela situação ali e ficar ao redor daquilo ali, remoendo as dores, a lamentação. E Deus tem uma vida plena, né? Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de conversar com casais, é algo que Deus ministrou no meu coração e eu uso também para mim. Tudo que Deus dá para nós, Vilma, principalmente o casamento mesmo, né? É um presente, né? São acessórios, como se fosse o brinco, o anel, o óculos que a gente usa, são acessórios. Os filhos, né? São presentes que Deus vão dando para nós. É claro que a palavra acessório talvez fique algo assim tão pequeno perto da grandeza que isso representa. Mas eu estou dizendo no sentido de que não é o que Deus quer verdadeiramente, é o nosso coração, é a nossa entrega. Porque o que começou a mudar? Quando verdadeiramente você descansou no Senhor e entregou não só a situação, mas a vida dele diante de Deus. Sim. Né? Então naquele momento ali o Senhor disse, agora sim, agora a confiança dela está em mim. Então a partir de agora sou eu quem vou trabalhar nessa situação, né? E a gente, quando a gente chega nesse lugar, eu acredito que é o viver acima do perdão, né? Que é você falar, olha, eu tenho um juiz justo, eu tenho um advogado que está comigo, que eu não preciso mais, eu fui ofendida, né? Mas a palavra de Deus diz que para nós perdoar, se nós perdoarmos uns aos outros, Ele é fiel e justo para nos perdoar também. E então, nesses momentos a gente vê a mão de Deus ela agindo, porque a gente entende que todas essas ofensas, o próprio Deus vai julgar. Agora você tem um Deus, um Pai, que vai pegar todas as ofensas, todas as coisas que foram feitas contra você e vai fazer justiça. Por que eu vou gastar os meus dias triste, né, desanimada, causando dores em mim mesma, né? Porque é uma forma de se auto punir mesmo, né? Porque como você falou no início, a sensação era de não ter sido suficiente. Quem era a vítima na história era você. Mas mesmo assim, o sentimento que fica no coração é de ainda não ter sido bom o suficiente. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Você carrega um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, que também é uma estratégia de Satanás, e para a gente já caminhar para o encerramento desse bate-papo tão maravilhoso, eu quero falar justamente sobre esse sentimento, né? Lá em 1 João 1,9 vai falar assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, viu? Glória a Deus por isso. Às vezes você precisa liberar perdão agora sobre a sua própria vida, né? Tem pessoas que estão nos ouvindo que precisam liberar perdão sobre elas mesmas, porque o sentimento, às vezes, ela foi ofendida, ela foi magoada, né? Sofreu um dano nas emoções, mas ela ainda pensa que a culpa é dela, né? Então, libera, confessa ao Senhor e entenda que você tem um juiz, né? Diante de todas essas coisas, o Senhor é fiel, Ele é justo para perdoar. Então, abrir o coração, liberar perdão sobre você mesma e seguir em frente. Quero que você conclua para nós e ore para nós, Vilma. Bom, a nossa vida, ela é feita de fases, né? E o segredo é a gente saber passar por cada fase. E, acima de tudo, sempre colocar Deus à frente de tudo. Porque Deus, Ele não nos abandona. Amém. E Deus, Ele nos ama assim, do jeito que nós somos, né? Na nossa individualidade. E Ele vai estar sempre conosco. E se nós orarmos e buscarmos a Deus, Deus é poderoso para trazer cura, para trazer libertação, para transformar, não apenas a nós mesmos, mas para transformar o outro. Porque muitas vezes nós queremos mudar o outro, mas nós não conseguimos. Porque quem muda o outro é Deus, só Deus pode mudar o outro. Então, que você possa ter isso na sua mente, deixar Deus fazer, deixar Deus agir, e coloca para Ele. Fala para Deus os seus sentimentos, fala para Ele tudo que você está sentindo, fala para Ele o que você quer, conversa com Deus, coloque tudo diante dEle. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração, eu tenho certeza que vai haver renovação e transformação na sua casa, em nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar para você, né, para você meditar. Mais uma vez eu vou ler esse versículo para que você medite nele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. O Senhor vai purificar você. Amém. Tudo aquilo que você carregava até hoje, né? Que você aí onde você estiver nos ouvindo, você possa tirar um tempo, né, após terminar de assistir esse momento de café com propósito. Esse tema tão importante para você, pode ser hoje, pode ser agora, pode dobrar seu joelho ou sentada onde você estiver, talvez no seu local de trabalho. Senhor, me purifica da injustiça, de tudo aquilo que foi feito. Senhor, repara o dano. Senhor, traz de volta os sonhos que um dia foram arrancados. Tantas pessoas que às vezes se sentem tão injustiçadas, né? Porque perdeu uma promoção no trabalho, porque outra pessoa, né, fez o famoso ali, né, plano ali. E são tantas as possibilidades que o Espírito Santo, só Ele pode trazer na sua memória agora e pode te alcançar. Amém. Na sua individualidade, na sua necessidade. E para que o Senhor opere essa grande obra, para que o Senhor te dê força, para que você decida perdoar, como o tema de hoje, eu decido perdoar, que é uma decisão. Eu quero pedir para que a missionária Vilma ore conosco, para que essa unção, que da mesma forma que um dia ela teve a vida dela transformada e que ela experimentou algo tão profundo da parte de Deus, venha sobre a minha vida, venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero que você ore por nós. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, colocamos a nossa vida na Tua presença, colocamos, ó Deus, a nossa casa, Pai, na Tua presença. Deus, nós queremos apresentar a Ti, Deus, cada uma dessas mulheres que estão aqui nos assistindo, Pai, cada coração, que o Senhor visite, Deus, cada uma, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor traga o bálsamo, Deus, que cura. Que o Senhor traga, Deus, de volta a alegria. Ó Deus, que o Senhor traga de volta a paz. Senhor, em nome de Jesus.
Pai, que cada uma, Deus, dessas mulheres possa perceber, ó Deus, que existe um Deus sobre a vida delas, um Deus que as ama, um Deus que cuida, um Deus, Pai, que é poderoso, Pai, para transformar vidas, para transformar situações. Pai, em nome de Jesus, qualquer problema, Senhor, qualquer situação que essas mulheres estão colocando agora diante do Senhor, que possa haver um toque do Senhor, que o Senhor possa se achegar a elas. Deus, que elas possam, Deus, ter uma experiência com o Senhor ainda hoje e que elas possam ser curadas lá no mais profundo da sua alma, que haja cura, que haja libertação. Deus, e que o perdão, Senhor, venha habitar no coração de cada um. Se alguém está com dificuldade de liberar perdão, que hoje, Senhor, essa pessoa possa liberar perdão, que Teu Espírito Santo possa ajudá-la, Deus, a liberar esse perdão, para que a vida dela seja liberada. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.